Boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui à nossa aula, que vai ficar disponível na plataforma Moodle, à disposição de vocês para assistirem no momento em que julgarem conveniente e revisarem seus estudos. Então, dando sequência aqui à temática da nossa disciplina, né, o nosso programa prevê agora o estudo daquilo que se chama a obrigação tributária. Tá? Então, eu vou fazer aí um pedido para que vocês acompanhem o tema de hoje a partir do CTN, né? A gente vai falar muito mais do CTN hoje do que qualquer outra disposição. A gente sempre deu atenção bastante à Constituição, né? E hoje a gente vai ter um foco bastante grande aqui no CTN. E as disposições que vamos examinar começam lá no artigo 113, tá? O capítulo que trata do tema é o título 2, capítulo 1, sobre a obrigação tributária. Vamos começar do início, começar pela definição do instituto, né? Das obrigações. Ele é um instituto que tem origem lá no Código Civil, então é o direito civil que define o Instituto das Obrigações. E se vocês forem recuperar as aulas que vocês tiveram sobre direito das obrigações, as obrigações civis lá do Código Civil, vão lembrar que nós temos como, em síntese, né, um compromisso, um vínculo jurídico criado pela vontade das partes, né? Então, comprador e vendedor voluntariamente encontram uma conjunção de vontades ali para celebrar o contrato e assim é celebrado o contrato de compra e venda. O locador e locatário, um deseja locar, o outro deseja colocar à disposição o seu bem e assim é celebrado o contrato de locação. Então, a gente poderia sintetizar, resumir como um vínculo jurídico criado pelas partes, e isso aqui é, digamos, um brevíssimo resumo do direito das obrigações. Qual é a diferença, então, aqui? O que a gente vai encontrar de distinção em relação às obrigações civis e as obrigações tributárias, né? Então, a gente tem obrigação civil, de um lado, e a gente tem as obrigações tributárias. Então, o que tem em comum e o que tem de diferente? Tributária. Então, na obrigação civil, a criação do vínculo, né, a origem está na vontade. E a obrigação tributária, a origem está na lei. Então, ao contrário da obrigação civil, que as partes voluntariamente se vinculam e assumem deveres e asseguram direitos, na obrigação tributária, o contribuinte, né, que é um dos sujeitos da relação, ele não deseja celebrar uma obrigação. Ele celebra porque está previsto em lei. Então, é uma obrigação com origem na lei, certo? Na obrigação civil, a gente encontra lá a definição das partes, né? Então, eu tenho contratante, contratado, comprador e vendedor, locador e locatário. Então, vamos colocar aqui credor e devedor, né? E no direito tributário eu tenho as partes fisco e contribuinte. Que a gente vai ver mais adiante, sujeito ativo é o Estado, né, no sentido amplo, e o sujeito passivo, sujeição passiva se subdivide em contribuinte e responsável. A gente já vai falar sobre eles em seguida. O que a gente tem aqui de aproximação, comparação ainda?
que a gente pode estabelecer, tá? Então, vamos fazer aqui mais algumas comparações. No direito civil, o acessório segue a sorte do principal. É uma máxima, né, lá do direito civil, de modo que se a obrigação principal ela é extinta, ela não existe, o acessório segue a sorte do principal. A obrigação acessória também considerar-se-á extinta. Agora percebam o que a gente encontra aqui no parágrafo 3º, né? A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, não só a gente pode afirmar que o acessório não segue a sorte do principal, como o acessório subsiste ainda que o principal não. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês, pessoal? A gente estudou aqui, vocês vão lembrar, que o livro possui imunidade. A gente estudou aqui que a imunidade dos livros, jornais e periódicos está assegurada na Constituição, o que significa dizer que não existe a obrigação de pagar imposto sobre o livro, certo? Isso está muito claro no texto da Constituição. Agora, posso dizer que não existe a obrigação acessória de recolher, de fazer a emissão de nota fiscal? Não, tem que fazer. Então, se vocês forem em qualquer livraria, em qualquer estabelecimento comercial que vende livros, vocês vão ver que o estabelecimento vai fazer a emissão da nota fiscal. Ele é obrigado a fazer. Então, não é porque não existe o dever de pagar o tributo que se pode presumir, se pode assumir que não há o dever de fazer a emissão da nota fiscal, que é uma obrigação acessória. Então, o acessório não segue a sorte do principal. O que a gente tem ainda de diferença, né? A obrigação principal no direito tributário será sempre uma obrigação de dar. A obrigação acessória no direito tributário será sempre uma obrigação de fazer. Aqui no direito civil, não necessariamente, né? Eu posso ter como obrigação principal o fazer ou o dar. E, no caso de descumprimento da obrigação de fazer, por exemplo, sendo ela a principal, imagine um contrato de prestação de serviço, que o prestador ele dá sinais de que não vai cumprir com o contrato. Eu tenho a tutela específica dessa obrigação para constranger, obrigar o contratante a cumprir e fazer aquilo que ele havia se comprometido. Eu tenho a tutela específica da obrigação de fazer lá no Código de Processo Civil, CPC. Aqui, como a gente viu ali, eu transcrevi para vocês, eu mostrei ali o CTN 113, parágrafo 3º do CTN. Caso o contribuinte não cumpra a obrigação principal ou não cumpra acessório, o que acontece? A obrigação converte-se em multa. Então ele vai ser multado e ele vai ter que pagar uma quantia. Mas não tem como obrigar o contribuinte a fazer algo que ele não quer. Por exemplo, o sujeito tem que emitir nota fiscal e ele não fez a emissão de nota fiscal. Pode lá o auditor da Receita, o fiscal, pegar ele pela força, botar na frente do computador e emitir a nota fiscal? Não tem como. Agora ele vai ser sancionado, ele vai receber uma multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Tá? Então aqui, essas são algumas comparações que a gente faz para tentar aproximar aquilo que é próximo e distinguir aquilo que é diferente entre obrigações civis e obrigação tributária. E aí a gente vai pegar aqui a obrigação
tributária principal, ela está descrita ali no artigo 113, parágrafo 1º, certo? Então, aqui eu tenho a definição da obrigação tributária principal, que é a obrigação de pagar a quantia certa. Obrigação de dar quantia certa. Ok? Então, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Então, o que faz surgir a obrigação? A prática da conduta descrita na lei. Então, imaginem o seguinte. Obrigação tributária. Exemplos. IPTU. O que diz a lei? Aquele que for proprietário de imóvel urbano, consequência é pagar IPTU. Então, cidadão adquire a propriedade de imóvel urbano, consequência, surge a obrigação. Certo? Vamos pegar aqui o imposto de renda, IR. Trabalhador, é fato gerador a renda ou provento. Se isso acontecer, eu tenho aqui que pagar IR. Cidadão recebe salário. Consequência, tem que pagar, surge a obrigação de pagar o IR. Ok? Então, eu estou mostrando aqui para vocês o que está escrito na lei, o cidadão praticou a conduta, surgiu a obrigação. Tá? Então, é assim que surge a obrigação, quando a pessoa desempenha a conduta que está prevista na lei. Então, é exatamente o que está escrito aqui. Concorrência do fato gerador. E tem por objeto o pagamento do tributo, extinguindo-se com o crédito dela decorrente. Tá? Então, aqui eu tenho a definição da obrigação tributária principal. E aí, como é que a gente define a chamada obrigação tributária acessória? De novo, vou me socorrer aqui do que está escrito no CTN. Então, vejam aqui o texto. Artigo 113. A obrigação acessória decorre da legislação tributária, tem por objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação. Então, aqui, em resumo, o que a gente tem? Obrigação de fazer. Então, vamos exemplificar ali com obrigações acessórias. Vamos dar exemplo. Então, peguei o IPTU, né? IPTU, obrigação principal. Vamos pegar aqui imposto de renda e ICMS. Vou pegar 3 impostos. Então, a obrigação principal do IPTU é pagar o IPTU, pagar a quantia devida no caso do concreto desse contribuinte. Qual é a obrigação acessória? Eu tenho que registrar o imóvel na prefeitura. Se eu comprei um imóvel, eu tenho as obrigações que decorrem do Código Civil, que é elaborar o título, né, que é a compra e venda, levar a compra e venda a registro, no registro de imóveis. Isso é de natureza civil. E no tributário, eu tenho que pegar
esta matrícula atualizada e levar lá na prefeitura para averbar na prefeitura e dizer que a partir de agora eu sou o novo proprietário. Então eu tenho essa obrigação acessória que é fazer essa atualização do meu cadastro na prefeitura. Isso é chamado obrigação acessória. Com relação ao imposto de renda, qual é a obrigação principal? A minha obrigação principal aqui é pagar o imposto de renda correspondente ao salário que o cidadão recebeu. Qual é a obrigação acessória? A obrigação acessória é fazer a declaração de ajuste anual. Então, todos os anos, os contribuintes, eles precisam lá fazer o acerto de contas com o leão. O ICMS, qual é a obrigação principal do ICMS? É pagar o ICMS devido. Qual é a obrigação acessória? A obrigação acessória é emissão de nota fiscal, escrituração de crédito e débito, emissão de GIA, controle de estoque, e aí vai. Aí não tem fim. Não tem fim. E aí que eu chamo sempre atenção, né? Em torno dessa principal versus acessório. Quando a gente fala de obrigação principal, a gente está falando de pagar o tributo, né? Pagar o tributo. E, em última análise, a gente está falando da carga tributária, se a gente for analisar do Brasil inteiro, né? Todos os tributos pagos por todos os cidadãos do Brasil é a famosa carga tributária, impostômetro. E aí a gente tem lá aqui esse lindo contador aqui que está mostrando quanto que os brasileiros pagaram até a data de hoje de tributos, né? 2 trilhões, 197 bilhões, 782 milhões, 400... Bom, aí a gente fica louco, né? Com o volume do dinheiro que está sendo arrecadado. Aí ele diz aqui, ó, caso esse dinheiro... com esse dinheiro você poderia receber 10 salários mínimos por mês durante... Com esse dinheiro poderia comprar 70 milhões de unidades de carro Fiat Mobi. É interessante assim o que ele vai dizer que dá para fazer com esse dinheiro. 1.800.000 apartamentos de 3 quartos no Butantã, São Paulo. 12 bilhões por mês, se eu botasse na poupança esse dinheiro, se ele fosse meu. Enfim, se a gente for ficar aqui olhando, a gente vai enlouquecer, né? Então, a carga tributária brasileira é a soma de todas as obrigações principais, que ela é expressada numa razão lá de valor arrecadado. Então, é percentual sobre o produto interno bruto, que é o PIB. E aí a gente chega na chamada carga tributária. Então, sobre isso daqui vocês já ouviram falar bastante, vocês conhecem. Tenho certeza que todo mundo já examinou, já viu essa questão do impacto da carga tributária. Interessante dizer, meus amigos, interessante referir aqui que quando a gente fala de carga tributária, a gente está falando de uma média, né? Então tem gente que não paga nada, tem gente que paga muito, tem gente que paga mais ou menos. E aí, na média, a gente tem ali a carga tributária que beira aproximadamente 34%, 35% do PIB brasileiro. É um pouco mais de 1/3 da riqueza produzida no Brasil fica com o fisco, com o governo, tá? E aí, quando a gente olha essa carga tributária, a gente pensa, poxa, mas isso daí, comparado com outros países, não é tão alto, então quer dizer que o Brasil está bem. Não, o Brasil está muito mal, porque se a gente for ver esta carga, que é a média, ela não é cobrada de todo mundo, 34%.
Então, tem pessoas que não pagam nada, tem pessoas que pagam muito mais do que 34. E aí a gente tem todos os problemas decorrentes do estrangulamento que o Estado brasileiro dá no crescimento econômico. Se o Estado fica com uma riqueza brutal dessas, então torna muito difícil não só o crescimento econômico do país, mas especialmente o surgimento de novos entrantes, de novos competidores, novos empreendedores. Então, aí a gente começa a entender por que a gente não tem tanta indústria, por que a gente não tem tanto banco, por que a gente não tem tanta operadora de telefonia, companhias aéreas, porque a carga tributária sobre os negócios ela é muito alta e aí favorece aqueles que já estão consolidados. O novo não consegue entrar para competir. Mas, além de tudo isso que eu já falei, ao falar sobre obrigação acessória, a gente fala do custo Brasil ou também custo de conformidade. Significa o seguinte, meus amigos: quanto custa para o brasileiro cumprir a burocracia? Quanto custa para o brasileiro atender todas as necessidades que o fisco cria? E vejam só o que está disposto aqui no CTN. A obrigação acessória decorre da legislação tributária, ou seja, foi o fisco que criou esse troço. O fisco criou a obrigação. Ele criou a complexidade. Ele repassou a complexidade, só ele sabe, ele repassou para nós, os cidadãos. E aí os cidadãos têm que se virar para descobrir como é que faz para cumprir todas essas obrigações. E aí adivinhe quanto tempo se gasta com isso. Então, tax complexity. Querem ver aqui o Brasil comparado em termos de complexidade com outros países. Esse site aqui é muito interessante. É um comparativo e quanto mais escuro o país, mais intensa é a complexidade. E aí a gente vê ali a complexidade comparada. Num ranking de 58, o Brasil está em 55. Então veja como a gente está bem, né? Estados Unidos não é o lugar mais fácil para cumprir a tributação, está em 59. Mas aí vejam aqui, por exemplo, os nossos vizinhos. Do lado aqui, Argentina, 35. Se a gente pegar o Chile está em 44 de 58 países. O Uruguai, olha só o Uruguai. País pequenininho aqui do lado, está em 12º lugar. Então, é uma posição, em termos de complexidade, muito interessante. Menos complexa do que qualquer outro país. Então, assim, nós ganhamos de vários países em termos de complexidade. E isso não é motivo de orgulho, para deixar claro, né? Esse daqui é o país, por exemplo, que a gente poderia se espelhar, Nova Zelândia. Está em 5º lugar em termos de complexidade. Se a gente for aqui na Lituânia, cadê? Lituânia, não, Estônia. É aqui pequenininho. Não consigo. Vamos ver se eu consigo aproximar. Estônia. Não tá, ela não foi avaliada em 2018, não está aqui. Mas a Estônia, eu até vou fazer um post qualquer dia desse sobre a Estônia. Ela é um dos países em que se reduziu drasticamente a complexidade, tornando um dos países mais amigáveis do ponto de vista do cumprimento das obrigações tributárias. Então, esse mapa aqui é bem interessante para a gente comparar. Vocês podem escolher aqui, fazer gráficos comparando os países e ver como a gente está mal, né? Se a gente for pegar países parecidos com o nosso, né? Por exemplo, a Rússia, que é um país, não é um país desenvolvido, está lá em 18. Se a gente for pegar cadê a Índia? Onde é que está a Índia? A Índia está em 37º na posição, país parecido com o nosso, em termos de desenvolvimento
humano, econômico, social. Quando a gente compara país México também 33º. Então, vejam como a gente está muito mal posicionado quando se fala em termos de complexidade tributária. E os índices que medem isso, Doing Business. Esse relatório do Banco Mundial aqui, ele compara os países, né? O relatório do Banco Mundial. Vamos selecionar aqui o Brasil para ver como é que a gente está no relatório do Doing Business do Banco Mundial. Olha só que bacana. Classificação do Doing Business 59, classificação 124. Posição ocupada, né? Está em 124 de aproximadamente 100 países. E aqui são os critérios avaliados, né? Tempo de abertura de empresa, execução de contratos, resolução de dívidas, e como é que o Brasil se posiciona. Pagamento de tributos. Então, esse é o ponto que para nós é terrível. Vejam só o que tá aqui mostrado nesse relatório. Tempo gasto para pagar tributos, que é o que a gente está estudando. O que a gente está estudando aqui? O custo de dar cumprimento às obrigações acessórias. E aí a gente gasta 1.501 horas por ano. Como é que é na América Latina? 300. Como é que é na OCDE em geral, a média? 158. O melhor desempenho, 49 horas por ano, no melhor ranqueado. E aí a gente chega nessa vergonhosa posição que o Brasil ocupa aqui. 1.501 horas. Relatório Doing Business. 1.501 horas, como a gente acabou de ver. taxcomplexity.org, que é o site que a gente estava vendo, coloca o Brasil na rabeira. Últimas Então, assim, a gente só tem motivo para se envergonhar. E o que tem aqui por trás de tudo isso que a gente está falando, tá? Deixa eu transcrever para cá, que é o ponto que a gente estava examinando aqui, o custo de conformidade. Gente, se a gente for somar o custo para ficar cumprindo essa baboseira, vocês capazes de enlouquecerem. E aí eu vou mostrar para vocês aqui SPED. Isso aqui é o Sistema Público de Escrituração Digital, tá? Então isso aqui é o Sistema Público de Escrituração Digital. Se vocês entrarem na página do SPED, basicamente o que a Receita Federal criou? Olha, a escrituração contábil era feita em papel, tinha uma série de papéis, documentos, formulários para preencher, e aí vamos criar uma coisa simples, coisa bem fácil, uma coisa que todo mundo consiga entender, simplificar as obrigações e utilizar a tecnologia. O que, na verdade, a Receita fez? Olhem só os módulos do SPED. Tem o módulo Central de Balanço, CTE, ECD, ECF, EFD Contribuições, EFD ICMS, EFD Reinf, E-Financeira, E-Social, MDFE, NFCE, NFE, NFSE, Simplificação. O que não tem aqui é simplificação, né? Vamos combinar. Não tem nada de simples nisso daqui. É extremamente difícil. O SPED que veio para supostamente simplificar. E eu quero ver se eu localizo aqui o decreto 6.022, ele instituiu o SPED, né?
Vamos ver aqui se ele diz ali o SPED. É um instrumento que unifica as atividades utilizando a computação, enfim, tá? Não é isso. Eu quero mostrar para vocês o manual do SPED. Apresentação, benefícios. Ah, aqui, ó. Olha só quantos benefícios. Redução de custos, eliminação do papel, racionalização e simplificação das obrigações acessórias. É isso que prometia o SPED. Racionalização e simplificação das obrigações acessórias. Gente, com tudo isso aqui de módulos do SPED, vocês acham que foi simplificado? Não foi nada simplificado, foi tornado mais complexo, a ponto de hoje, quem cumpre isso daqui não é nem mais contador, é alguém da informática, alguém que tem que ter conhecimento em informática para poder lidar com o SPED, de tão complexo e tão difícil que é. Vamos ver aqui se eu acho. Eu estou tentando achar aqui o manual do SPED. O manual do SPED, meus amigos, a última vez que eu conferi, ele tinha 400 páginas. Você imagina o seguinte, a pessoa, bom, agora eu vou trabalhar e daí eu vou ler um manual para entender o SPED. Aí ele vai ter que ler um livro de 400 páginas. Vocês imaginam isso em algum lugar do mundo que pretende ser competitivo, submeter o cidadão a esse tipo de armadilha, de quebra-cabeça? O que o governo faz, na verdade, é simplesmente não simplificar a vida. O sistema público de escrituração digital é uma armadilha para tornar mais fácil a vida do fisco e não a vida do contribuinte. É isso que é a utilização da tecnologia no Brasil. Não se pensa no contribuinte em momento algum. Só se pensa na facilitação da arrecadação. Como é que é mais fácil arrecadar e controlar a vida do contribuinte? Aí se cria um módulo aqui, um módulo aqui, outro módulo aqui, outro módulo aqui. Só a E-Social vocês não fazem ideia da complexidade que é. E aí, vamos ver se eu consigo aqui uma imagem. Obrigações tributárias acessórias. Vamos ver se eu consigo aqui uma imagenzinha que mostra toda a salada de fruta das siglas que foram criadas. Vamos ver se isso daqui mostra. Não. Subprojetos do SPED, aquilo que eu mostrei para vocês dos módulos, né? Os módulos do SPED, o SPED contábil, que é uma outra coisa, né? Que é a ECF. Então, assim, é aquele negócio que tu vai abrindo e abre mais, e abre mais, e dificulta mais ainda a vida. Mas eu tinha... Ah, eu acho que é esse aqui. São as siglazinhas de todas as obrigações acessórias aqui, ó. DACOM, ITR, DFP, Balancete, IFT, DCP, DIRF, DIPJ, DIREX. Algumas já foram extintas, é verdade. GIA, isso aqui são todas as obrigações acessórias que eu queria mostrar aqui e compartilhar para vocês. Então, em síntese, quando a gente fala de obrigação acessória, a gente está falando de ônus, encargos que o fisco repassa para o contribuinte, certo? E aí, o ponto que eu sustentei na minha tese, né, é que ao lado da obrigação principal e da obrigação acessória, existiriam os chamados deveres anexos, que o direito civil há muito tempo já defende, né? Quem estuda direito civil, quem gosta do direito civil, sabe que a boa-fé objetiva faz surgir os deveres de proteção, deveres de colaboração, deveres de cooperação.
Então, o que eu sustento, né? O fisco, ele criou todos os deveres que ele poderia criar para nós, mas a gente tem como exigir algum dever do fisco, e aí eu sustentei que sim, por meio desses chamados deveres anexos que decorrem da boa-fé objetiva. Então, as partes, elas devem convergir para o mesmo objetivo, ou seja, o contribuinte ele quer fazer tudo que está previsto em lei da forma correta, sem nem mais nem menos. E o fisco deveria também estar imbuído do mesmo objetivo, exigindo tudo que for devido, nem mais nem menos. Se essa é a premissa, então não há divergência, não há antagonismo, há convergência. Mas, no entanto, a posição, deixa eu ver se eu acho aqui, fisco versus contribuinte. A posição que a gente vê normalmente é essa aqui, né? Essa daqui é a imagem do leãozinho lá em relação ao contribuinte. Essa aqui é a imagem. Mas qual é a imagem que eu sustento que deveria ser, né? Como é que a gente deveria enxergar a relação entre o fisco e o contribuinte? Cadê? Tiraram. Contribuinte e leão. Tinha uma imagenzinha que era muito legal. Ah, essa daqui. Essa aqui é muito boa. Mas não é essa charge. Depois eu compartilho com vocês, era uma charge do leão ajudando o contribuinte. Eles sentados do lado, que na verdade a gente não pode contar com isso, né? Ele do lado querendo ajudar o contribuinte a prestar as suas obrigações. Contribuinte leão ajudando. Vamos ver se tem essa imagem aqui. Ah, essa aqui, ó. Olha só que camarada que ele é. Essa aqui deveria ser a relação. Ele está ali do lado do nosso contribuinte ali ajudando, explicando, olha, não faz assim, faz assado, você está fazendo errado, está fazendo certo. Mas na verdade ele fica só ali assustando e amedrontando, que não é o correto, não deveria ser assim, né? Não deveria ser essa posição aqui. Então, por isso que eu defendo a superação desse modelo de disputa, de briga, de conflito, para um modelo de colaboração. E aí, meus amigos, então a gente falou sobre as obrigações, falamos sobre a obrigação acessória, a obrigação principal, e aí é importante aqui falar sobre o fato gerador, tá? Então, o artigo 114, que é um termo bem importante para o direito tributário e que vale a pena a gente destacar aqui. O fato gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, imaginem o seguinte. Eu consigo ilustrar o fato gerador da seguinte forma. Então, aqui a gente tem a hipótese de incidência, que é a lei, ok?
agora eu não vou conseguir virar esse bicho. E aí, imagina que aqui é a hipótese de incidência, e aqui a gente tem o fato gerador. Deixa eu colocar em outra cor para ficar mais interessante aqui, visível. Então, assim, se a gente for comparar ou falar sobre a definição de fato gerador e hipótese de incidência, eles precisam encaixar aqui perfeitamente um no outro, sob pena da gente não ter a ocorrência da obrigação. Então, como resultado dessas duas peças juntas aqui, o resultado que a gente tem aqui é o surgimento da obrigação tributária. Quando a gente tem esse encaixe aqui perfeito, certinho, como aparece aqui, a gente tem o surgimento da obrigação tributária. Ok? Então, mas o que diz o artigo 114 do CTN? Tem que ser necessário e suficiente para a ocorrência. Então, se o fato gerador ele é exatamente perfeito aqui, encaixa como uma luva, temos a ocorrência o surgimento da obrigação. Se, por algum motivo, o fato gerador é muito maior, ou se por algum motivo o fato gerador ele é muito menor, não encaixa aqui, não está dando certo, a gente pode afirmar que não tem aqui obrigação tributária. Então, não surgiu obrigação tributária, tanto no pequenininho quanto no grandão. Porque o fato gerador não é desse encaixe aqui. Ele não tem correspondência com a hipótese de incidência, com o que está escrito na lei. O fato gerador sempre será, então, uma conduta, um comportamento humano. Um negócio, uma ação descrita na lei, que se ocorrida exatamente na proporção definida pelo legislador, a gente tem aqui a configuração da obrigação tributária, certo? Então, é extremamente importante entender isso, tá, pessoal? Para que a gente possa avançar aqui em termos de compreensão desses institutos. Então, a gente falou aqui sobre o fato gerador, falamos sobre hipótese de incidência, tá? E aí, agora eu desenho aqui um gráfico que eu acho que nos ajuda a entender esses institutos a ponto de não confundir mais uma coisa com a outra, tá? Então, imagina aqui essa linha descrevendo aqui o nascimento e a morte do tributo, tá? E aí a gente vai aprender agora alguns institutos, identificar alguns institutos, a ponto de não confundirmos mais o que é cada um desses institutos importantes aqui para o direito tributário. Tá? Então, quando a gente fala aqui do primeiro passo na vida do tributo, o primeiro passo na vida do tributo é a regra de competência. É necessário ter lá na Constituição uma norma definindo. Então, eu tenho lá na Constituição uma norma definindo a competência tributária. O que eu vou ter como consequência disso? Então,
Se tem uma regra na Constituição definindo que está autorizado a tributar determinada situação, então eu tenho aqui a chamada competência tributária, certo? Aí, vamos lá. O tributo existe imediatamente? Não, não existe. Precisa um segundo passo. É preciso que seja criada a hipótese de incidência. E a hipótese de incidência faz surgir o quê? Faz surgir o tipo tributário, né? Como a gente fala lá no direito penal. Lá no direito penal tem o tipo. E aí, no direito tributário, a gente chama tecnicamente de hipótese de incidência, ok? E como é que ela surge? Qual é o fenômeno que faz ela ser criada? O fenômeno que cria a hipótese de incidência é a edição de uma lei. Foi editada uma lei, então foi criado o tributo. Agora a gente pode dizer que existe um imposto, uma contribuição no Brasil. No entanto, ainda está faltando um momento aqui importante que a gente acabou de ver, que é a realização de uma conduta, né? Quando praticada a conduta, surge aquilo que é chamado de fato gerador. E o fato gerador faz nascer, nesse exato momento, então, o fenômeno que a gente está estudando hoje, que é o da obrigação tributária. Ainda não vamos estudar hoje, mas eu já vou dar o spoiler aqui, que é tema da próxima aula. No direito tributário, ao contrário do direito civil, a obrigação e o crédito não nascem no mesmo momento. No direito civil, quando você celebra uma obrigação, contrata com alguém, no exato momento surge o crédito, né? Então aqui, a gente vai ver na aula da semana que vem, isso aqui vamos deixar em vermelho, que a gente não viu ainda, que é o surgimento do crédito por meio do lançamento. Então tem que ter um ato que a gente vai estudar mais adiante, que é o ato do lançamento, e aqui sim a gente vai poder falar agora de crédito tributário. A conduta foi praticada, tem lá a lavratura de um documento chamado lançamento, e agora surge então um crédito. E se nós tivermos aqui, nesse momento aqui, o pagamento, se aqui a gente verificar o pagamento, a gente pode dizer que está extinta a obrigação tributária. Então aqui morreu o tributo. Extingue-se o tributo com pagamento, tá? Surgiu o crédito, foi pago, está extinto. E aí depois eu vou falar nos casos em que isso não se verificar, quando ocorrer algum problema e não se verificar aqui formalmente a constituição, o surgimento da obrigação tributária, tá? Adiante. Sujeição ativa. Quem são os credores? Onde é que eu identifico o credor do tributo? Então, lá no artigo 119, artigo 120 do CTN, a gente vai encontrar a sujeição ativa. E o que é importante aqui para efeito da aula de hoje, para eu chamar a atenção de vocês? O sujeito ativo é e sempre será uma pessoa jurídica de direito público. Em outras palavras, sempre será o Estado em sentido amplo. Então, aí entendam, dentro da divisão política administrativa brasileira, a gente tem a União Federal,
Quem é que vai ser sempre? União Federal, estados, Distrito Federal e municípios. Então, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária sempre será o Estado, ok? Então, ele sempre será um ente estatal. Se você estiver pagando algo para alguém que não é um Estado, você não está pagando um tributo, é outra coisa, tá? E aí a gente vai para a sujeição passiva. Então, quem é o devedor do tributo? Então, o CTN identifica duas pessoas. Duas pessoas, basicamente. Tá ali no artigo 121. Então, a gente tem aqui o contribuinte, é uma pessoa. Esse é o mais famoso, esse é o mais conhecido, né? Contribuinte. Então, é aquele que tem a relação pessoal direta com a situação, que constitui o fato gerador, ou seja, aquele que praticou o fato gerador. Pegando os nossos exemplos lá de trás, né? No IPTU, quem é o contribuinte do IPTU? Aquele que tem o imóvel. No imposto de renda, quem é que é o contribuinte do imposto de renda? Aquele que ganha o salário. No ICMS, quem é o contribuinte do ICMS? Aquele que vende a mercadoria. Tá? Então, é quem praticou o fato gerador. E, por outro lado, eu tenho essa figura aqui que também é sujeito passivo, que é o chamado responsável. Então, o fisco pode impor a quem não praticou o fato gerador, quem não tem nada a ver com o basquete, a condição de responsável, a condição de co-obrigado. Esses dois cidadãos aqui, eles estão do mesmo lado do barco. Então, se a gente fosse mostrar aqui de forma gráfica a relação obrigacional aqui, relação obrigacional tributária. Então, vamos colocar aqui de forma... A gente tem, de um lado, sujeição ativa, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, esse é o sujeito ativo. E aí a gente tem uma outra categoria aqui, são os contribuintes. E do lado do contribuinte, vamos colocar aqui menorzinho, está o responsável. Ele está aqui do lado, ele está envolvido junto com colocar aqui. Eles estão aqui abraçados. Então é um mais o outro. E o que essa relação aqui vai orientar, né? Esses dois aqui estão conectados com o fisco. Tá? Então, que a gente está colocando como é que se relacionam esses sujeitos aqui, tá? Vejam que está disposto aqui no artigo 124, aqui a gente tem uma relação de solidariedade. Atenção. O que significa a solidariedade aqui neste caso, pessoal? Solidariedade. Se eu estou dizendo que aqui é uma relação de solidariedade entre
o fisco e o contribuinte e o responsável, significa dizer que o fisco pode escolher de quem cobrar. Ele pode escolher se ele vai cobrar do contribuinte, se ele vai cobrar do responsável, ou vai cobrar dos dois. Então, a dívida solidária obriga os dois devedores pela totalidade. Não há benefício de ordem, não é assim, não, primeiro cobra dele, se ele não pagar, daí cobra de mim. Não existe isso aqui nesta relação entre contribuinte e responsável. Tá? O que é importante também nós deixarmos claro? A capacidade tributária não tem nada a ver com a capacidade civil. Ela, como diz o próprio texto da lei, ela independe do direito civil. Ah, professor, quer dizer então que uma criança menor de idade pode ter capacidade tributária passiva? Sim. Uma pessoa que está interditada, que não consegue exercer plenamente suas atividades, tem alguma deficiência física ou mental, enfim, alguma moléstia que incapacite, essa pessoa ainda assim não escapa da obrigação tributária. Então, o mesmo vale para a pessoa jurídica. Ah, eu não vou constituir a empresa, que daí eu não preciso pagar os impostos da pessoa jurídica. Aqui acontece um fenômeno, tá, meus amigos? É bem difícil abrir empresas no Brasil, mas se você não abriu e estiver devendo tributos, o fisco abre no dia seguinte e dá um CNPJ para você, só para poder autuar e cobrar daquele que não formulou, não constituiu regularmente uma pessoa jurídica. Então, eu já vi isso acontecer e é extremamente curioso, né? Para quem quer trabalhar, para quem quer produzir, é difícil, mas para quem digamos, inadimplente, o fisco imediatamente dá um CNPJ para essa pessoa. E aí, a gente vai falar aqui sobre responsabilidade tributária. Então, o que significa responsabilidade tributária? A legislação estabeleceu que quem deve pagar o tributo é o contribuinte, e em alguns casos tem ali a figura do responsável, que está aqui desenhado, ilustrado nessa fórmula aqui que eu passei para vocês. Tá? Então, basicamente, são essas duas pessoas que vão responder pelo pagamento do tributo. O Estado criou tributo, criou obrigação tributária por lei, tem uma pessoa que praticou o fato gerador, tem que pagar, e pode ser que tenha uma outra vinculada que esteja co-obrigada também tenha que pagar. Mas é possível, então, chegar aqui a um terceiro. Então, é isso que eu vou colocar aqui embaixo. Então, imagine o seguinte: responsabilizar terceiro Então, quando a gente fala de responsabilidade tributária, a gente está falando desse carinha verde aqui, ó. Então, tem lá o contribuinte, tem o responsável, e aí a gente vai chamar um terceiro para cá. Uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história. Pode isso acontecer? Pode. E a gente vou tentar mostrar agora para vocês algumas dessas situações de verificação da responsabilidade tributária. Então, a regra geral está aqui no artigo 128, que eu vou transcrever aqui para ficar organizado, né? Aí eu expliquei para vocês ali o terceiro que está entrando aqui, quem é que vai vir a
a responder por essa dívida, existe essa possibilidade, agora a gente vai ver em que casos ela se verifica, em que casos a gente pode falar de responsabilidade de terceiros, tá? O primeiro dispositivo de responsabilização de terceiro é a chamada obrigação propter rem. Obrigação propter rem. Obrigação própria da coisa. Onde é que está escrito aqui? Isso aqui é o artigo 130 do CTN. Em outras palavras, se alguém devia um tributo que incide sobre um bem, e esse bem foi vendido para um terceiro, ele vai responder pela dívida desse bem. Então, na minha ilustração aqui, ó, era, por exemplo, o IPTU de um imóvel. E aí quem devia aí era o Cassiano. E aí o Cassiano vendeu o imóvel dele para mim. Eu sou o terceiro aqui, não tem nada a ver com a história do IPTU do Cassiano. E eu não tomei o cuidado de pedir as certidões negativas. Então o Ederson pode responder pela dívida do Cassiano? Sim. Qual é o dispositivo que faz com que eu entre aqui e passe na frente do Cassiano aqui e passe a responder pelo tributo? O dispositivo é o artigo 130. Isso vale para todos os tributos reais que incidem sobre as coisas. Estou falando aqui de IPTU, pode ser ITBI, pode ser taxa do imóvel, pode ser IPVA sobre os automóveis. Então, todos os tributos que incidem sobre as coisas é possível que seja repassado para o contribuinte. Agora, vamos examinar aqui a responsabilidade tributária na operação societária. Então, é o artigo 132 do CTN. A gente vai agora examinar. Então, diz o CTN que a pessoa jurídica de direito privado, que é resultado da fusão, transformação, incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Tá? Então, vamos lá. Vamos ilustrar aqui cada uma dessas hipóteses. Qual é a primeira que eles falam ali? Resultado de fusão. O que é a fusão? Então, eu tenho a empresa Sociedade A e eu tenho aqui a Sociedade B. E aí, da união dessas duas, surge da união dessas duas surge a Sociedade C. Que é uma outra sociedade, então vamos colocar aqui em cores diferentes, para deixar claro aqui que são coisas diferentes. Então vamos imaginar lá que a Sociedade A tinha uma dívida, tributo de 1 milhão. Como ocorreu a fusão e a Sociedade A deixou de existir, esse 1 milhão ficou para as calendas gregas? Não. Esse 1 milhão veio parar aqui. Então, a Sociedade C passa a ser responsável pelo 1 milhão. Ok? Aí, o dispositivo fala de transformação. Transformação é uma operação societária bem simples, que é a mudança do tipo societário. Então,
Vamos lá. Eu tenho a sociedade Tabajara Limitada, que vai dar origem à Sociedade Tabajara SA. Então, o que aconteceu aqui, nesse meu exemplo? A sociedade se transformou. Ela era uma sociedade limitada, tal como previsto no Código Civil, ela passou a se chamar uma sociedade anônima. Aqui fica até mais fácil de entender, né? Porque esse 1 milhão aqui, que devia, vai continuar com ela, né? Só que agora ela tem um outro tipo societário que passa a fazer com que ela deva 1 milhão. E aí a gente tem a incorporação. Tá? Então, vamos pegar aqui e exemplificar a incorporação. Imagine o seguinte: eu tenho a sociedade A, eu tenho a sociedade B. E aí, a sociedade A vai incorporar a sociedade B, que é isso, esse gráfico. Então, a sociedade A ela ficou maiorzinha. E aí, o que aconteceu? A sociedade B ela foi engolida, ela está aqui dentro. A sociedade B foi engolida, ela está aqui dentro, ela está aqui pequenininha. Ela foi parar dentro da A. Então, a incorporação, uma sociedade incorpora a outra, engole, adquire a outra e ela vai parar ali dentro. Então, vou pegar aqui que ela, não a sociedade A, né, porque é óbvio que ela vai continuar devendo, mas imaginem que a B, que deixou de existir, que ela foi incorporada, e aí o que vai acontecer? A A se torna responsável por esse 1 milhão devido pela B, que deixou de existir, que está lá dentro da A. Ok? Não apareceu aqui uma operação societária. Vamos ver se vocês estão atentos, estão prestando atenção ou estão dormindo. Qual é o tipo de operação que eu não falei aqui? Tô com receio que eu tô sozinho. Vamos lá. Não falei sobre a cisão. E aí a cisão, ela decorre do seguinte movimento. Então eu tenho uma sociedade aqui, que é a sociedade A limitada, e aí ela vai proceder a uma operação de cisão. Então, ela vai cisão. Ela vai ser dividida em duas. Então, eu vou ter a sociedade A1 e a sociedade A2, fruto da divisão, do desmembramento dessas duas sociedades. E aí, o que acontece? Isso está previsto lá na Lei 6404. E vejam só o que aqui.
Tá aqui, transformação, competência, processo, protocolo. Então, aqui a Lei 6404 diz como é que é o protocolo de cisão. Então, vou colocar aqui para deixar completinho. Lei 6404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Ela vai lá e explica o que é o protocolo de Opa, não é isso. Acho que eu copiei texto demais, Tá aqui. É só esse trechinho aqui que eu queria. Então, aqui a gente está falando do protocolo. Na sequência, a gente precisa ter a chamada justificativa. Justificativa. Então, é preciso informar por que está sendo feita a cisão, qual é o motivo para justificar essa operação societária. Tá? E aqui estão as disposições da cisão, mas basicamente a gente precisa observar que aqui dentro da empresa tem aquilo que a gente chama de lado bom, ativo, eu tenho o passivo. São as obrigações em relação a terceiros. Então, a sociedade já tem ativo e tem passivo. E dependendo de como é que for dividido, eu não posso pegar e botar o passivo para cá e o ativo para lá. E aí, perfeito. Ah, maravilha, eu consegui enganar os credores. Essa empresa aqui não tem nada, está toda cheia de dívida, e essa aqui é o lado bom. Eu não posso fazer isso, né? Isso daqui não é cisão, isso aqui é vigarice. Então, o que é necessário aqui cuidar? Para que o ativo e a parte do ativo que gerou o passivo vai para um lado. Então, vamos imaginar aqui que um ativo seja um automóvel. Então, a sociedade tinha um carro. Bom, esse carro tinha um passivo que era o IPVA. Se foi o ativo, o carro, tem que ir o IPVA para cá. Vamos imaginar que esse ativo, essa empresa aqui tinha no ativo, um imóvel. E esse imóvel estava devendo IPTU. Para onde é que vai a dívida do IPTU? Para cá. Então, assim, nesse protocolo de cisão, eu tenho que explicar como é que vai ser dividido o patrimônio de modo a que seja equilibrada a separação. Não tem nada de errado de separar empresas com dívidas, com passivos, desde que pare de pé essa divisão, né? Se justifique do ponto de vista e não seja simplesmente uma mutreta para escapar dos credores. O que a gente vai ter aqui? Regras que vão fazer incidir para determinar a responsabilidade. E o físico, obviamente, sempre vai fiscalizar, observar esse tipo de situação. Tá? Então, até aqui, alguma dúvida, pessoal?